Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre Internacional 0, Atlético Mineiro 0, que aconteceu agora há pouco no estádio Beira-Rio. Eu nem preciso te falar o quanto eu tô frustrado, porque eu simplesmente fiz uma aposta na KTO e disse abertamente, tá lá registrado ao vivo no Debate Raiz da sexta-feira, que o Inter iria vencer por 1-0. Quando eu vejo o Internacional amassando o Galo, estando a todo momento no campo deles, mas aquele famoso arame liso, né? Que cerca e absolutamente não pega ninguém. Pois é, o Internacional me fez perder na KTO. Isso me deixa mais pistola ainda, mais incomodado ainda. Mas é óbvio, eu tô chateado, perdi meus pila lá na KTO, me dei mal, não pontuei no ranking das coroas, só o Tiger Junk se deu bem dessa vez. Aliás, mais uma vez ele acertou o resultado do Grêmio, eu também errei o resultado do Grêmio pra variar. Mas enfim, se tu quiser brincar e te divertir, e às vezes passa raiva na KTO, a dica é na descrição no primeiro comentário, tu entrar no link, fazer o registro e começar a brincadeira. Tu não vai ficar rico, tu não vai ficar milionário, tu vai pra lá pra brincar e se divertir. Se tu pensar, vou colocar a grana aqui pra melhorar a minha condição, pra dobrar o que eu tenho, não vai. Tô dizendo na cara aqui, não vai. Se tu quiser, pô, tenho 5 pila, 10 pila, ou se tu é um pouco melhor, posso jogar um pouquinho mais, beleza. Mas sempre sabendo que é entretenimento, porque se o Inter tivesse feito 1-0, eu me dava bem, ganhava. O Inter não fez, eu perdi. Mas perdi 5 pila, fiz 2 apostas de 5, perdi 10, tá bom. É do jogo, eu tenho como suportar isso. Numa dessas eu ganho lá na frente e recupero. Mas tudo que eu ganho aqui, eu perco lá. É assim que funciona casas desse tipo. Para entretenimento, ok. Para mais do que isso, não. Juiz nessa cabeça, 18 anos pelo menos, na descrição no primeiro comentário. Gente, que acenam todos os sinalizadores do estádio Beira-Rio. Todos os vermelhos, todos os sinalizadores. Não há nada que faça o time do Internacional jogar a ponto de pelo menos fazer um gol e vencer no estádio Beira-Rio o Atlético Mineiro, que hoje é um dos piores times desse campeonato brasileiro. Ah, mas tá na final da Sul-Americana. Ah, mas tem o Rony, tem o Dudu, tem o Hulk, que são, né, caras consagrados. Nada justifica o que aconteceu. Não basta ter 32 mil torcedores no estádio Beira-Rio, dessa vez o clima foi muito bom. O torcedor entendeu uma situação de que o Inter chegou lá e quase que chorando o presidente disse, olha, ou todo mundo abraça ou a coisa vai ficar pior. O Internacional tinha um a mais desde os 17 minutos do primeiro tempo. O Internacional tinha a disposição dos seus jogadores desde antes da expulsão, que era uma coisa que a gente cobrava. O Internacional mudou, assim, cara, várias vezes o seu jeito de jogar e nada fez o Inter jogar bem. E isso, pra mim, é extremamente preocupante. O Internacional está indo jogar a partir de agora, no próximo meio de semana, contra o Vitória lá em Salvador, uma final de Copa do Mundo. Se o Inter ganha, abre 8 pontos da zona do rebaixamento, elimina o risco, porque aí vão ter o quê? Mais 5, 6 rodadas pela frente, tu tá 8 pontos, tá basicamente garantido. Teria que ser uma enorme tragédia. Tu vai fazer um outro ponto e vai te salvar, vai se manter a Série A. Se empata, o risco continua, mas se perde, é tragédia. Por quê? O Vitória vai ficar 2 pontos do Inter. Se o Inter inventa de perder pro Vitória na próxima rodada, fica 2 pontos de diferença a zona do Inter para o Vitória. A diferença do Inter pro rebaixamento. A rodada foi boa porque o Vitória, nesse final de semana, o Vitória perdeu, o Santos empatou e o Inter empatou. Então, basicamente, é uma rodada a mais que tu abre um ponto do Vitória e iguala com o Santos. Então tu tem o Inter, o Santos e o Vitória ali naquela situação. Mas vamos lá, é extremamente constrangedor. O Internacional vai para o jogo com alterações na escalação e com uma proposta diferente de jogo. O Carboneiro saiu, entrou o Vitinho, tinha a Tabata, uma ideia de, imagino, dar aí uma possibilidade de ter mais posse de bola no meio campo, com o Tabata abrindo um pouco mais pela esquerda, mas tendo a possibilidade de tabelar com o Alan Patrick, de reter bola, e o Internacional começa, de fato, antes mesmo da expulsão, o Internacional começa tendo mais, atitude, aquilo que a gente pedia, para os jogadores irem para o campo adversário, tentando fazer alguma coisa e estando ali na pressão. É verdade, o Galo não tocava na bola, até a expulsão deles o Galo não tocou na bola. Aos 17, tem um jogador do Galo que faz pé alto, para vermelho, o VAR chama, o árbitro não deu, o VAR chamou, o cara é expulso e tudo mais. Só que se olhar o primeiro tempo, mesmo com toda a dominância do Inter, mesmo com toda a posse de bola, mesmo com todas as possibilidades de troca de passes que o Internacional fez, a única chance mesmo de gol foi quando o Bernabé inverte uma bola pro Vitinho, que faz o cruzamento e quase sai um gol de uma jogada perigosa ali. O Vitinho, aliás, melhor jogador aberto lá na ponta direita,
como se fosse um ala pela direita, mas aberto na direita, ele foi o melhor jogador do Internacional, aos 43 minutos. E lembra, desde os 17, o Internacional já estava com um jogador a mais. E aí, cara, para o intervalo segundo tempo, o Inter da família Dias, a família Dias, que quem manda é o Emiliano, mas tudo bem, tem o Ramon também, eles fizeram todas as mudanças possíveis. Colocaram o Tabata e o Alan Patrick jogando como 2 meias por dentro. Aí o Carboneiro entra na vaga de um terceiro zagueiro, porque já não precisava mais do Juninho. E aí entra o Carboneiro pela esquerda, o Vitinho fica aberto. Os dois, o Bruno Gomes e o Bernabé, eles são quase numa linha de volantes. Eles infiltram aqui, porque assim, tu já tem o Vitinho pela direita, o Carboneiro pela esquerda. Ao invés de tu abrir e espetar os dois como se fossem laterais, tu traz os dois por dentro. O Bernabé vem por dentro, o Bruno Gomes vem por dentro. E tu tem um apoio nos dois meio-campistas que estão jogando por ali, Tabata e Alan Patrick, e o Borré no ataque. O Inter tenta fazer alguma coisa, não consegue. No final da partida, por exemplo, entra o Ricardo Matias, e o Inter fica com o Ricardo Matias e Borré no comando de ataque. E tenta alguma coisa diferente, nem que seja naquela bola cruzada por um grandalhão de quase 2 metros. Nada fez o Inter criar chances de gol, chances devidamente de gol. E eu fico aqui especificamente para falar de um jogador extremamente confuso sobre o Borré, porque o Borré não fez uma boa partida, de fato ele não fez. Ele não criou muito pro time, ele não ajudou muito o time. Mas aí eu te pergunto, embora ele está envolvido no lance da expulsão, por exemplo, mas aí eu te pergunto, qual é o lance claro que o Borré recebe? Aquele lance que tu diz assim, pô, o Borré na cara do goleiro, ele perdeu o gol. O Borré tinha a chance de guardar, ele não guardou. Ou seja, é uma troca. O Borré não faz muito pro time, o time não faz muito pro Borré. E isso precisa ser analisado e por isso que eu disse, é um pouco dos dois lados. Se a gente vai comemorar, olha, o Ivan praticamente assistiu a partida, ele podia estar lá, tirar as luvas, tomar um cafezinho, olha lá o Marcos, goleiro do Palmeiras lá atrás. O mercado foi muito bem, o Thiago Maia tá mantendo um bom nível de atuação, como um primeiro homem de meio campo, quando tinha 3 zagueiros um pouquinho mais à frente, quando virou 2 zagueiros, ele infiltra no meio dos zagueiros para fazer a linha de 3 de saída, né, os 2 zagueiros mais ele, e depois ele volta para a sua situação. O Vitinho melhor em campo, mais decisivo, mais insinuante e tudo mais. Mas e aí? Qual é a jogada de gol do Inter? Olha, eu acho que a única coisa que a gente pode colocar é a jogada diferente que o Inter está tendo é a de bola parada. Toda hora tem uma jogadinha de bola parada ensaiada, tipo a que o Alan Patrick cobra e o Bernabé bate de fora da área, insinuosa, perigosa e tudo mais, mas meio que deu, né? Não tem assim uma diferença de uma jogada diferenciada, um jeito de jogar diferenciado. Aliás, são tantas mudanças táticas que faz o técnico do Inter que eu fico até dividido para saber o seguinte, tá, qual é a jogada que eles estão propondo? E aí, é óbvio que ter variação tática é bom. Numa primeira avaliação, olha, o Guardiola faz isso a todo momento, defende de um jeito, ataca de outro, durante a partida tu move as peças e tal, beleza. Só que quando nenhuma dessas jogadas funciona a ponto de fazer um gol contra um Atlético Mineiro que tá com um jogador a menos, aí eu preciso vir aqui dizer, cara, este é o fato mais preocupante. O Inter dessa vez teve atitude, teve uma boa energia da arquibancada, 32 mil pessoas, mais até, 32.600, deixa eu ver aqui, 32.644 torcedores. Então teve atitude dos jogadores, boa energia da torcida, muita variação tática, jogador a mais, várias coisas aconteceram. Não gol. E nem oportunidade de gol. Não tem assim, meu Deus, o Inter perdeu 5 chances claríssimas de gol. Eu tava vendo até os caras dizendo, não, mas o Everson fez grandes defesas. Meu, tem defesas do Everson que foram ok. Que ele fazia um grau a mais porque ele queria ganhar tempo e tudo mais. Absolutamente normal. Eu não acho que o Inter obrigou o goleiro dos caras a trabalhar pra caramba. Nós precisamos falar aqui sobre Bernabé. Porque a única jogada do primeiro tempo é uma inversão de bola do Bernabé. Mas a grande realidade é que o Bernabé tá assim, pedindo para cair em desgraça com o torcedor. Gente, ele fez um pênalti no jogador do Atlético Mineiro. Ele simplesmente dá um puxão para trás do Rony. É óbvio que aquilo, se fosse num jogador do Inter na área contrária, todo mundo tava reclamando que era pênalti não marcado. O árbitro deu pênalti e o VAR chamou. Eu não sei em que mundo alguém vai dizer, mas é que tem intensidade, eles têm que avaliar a intensidade. Galera, puxar o jogador é antijogo. Assim como puxar pela camisa.
intensidade ou não, um puxãozinho de leve. O cara deu um tranco por fora. É óbvio que o Rony poderia ter continuado do lance, mas o simples fato do Bernabé fazer o puxão tá errado. Dentro da área é pênalti. Aquilo se é um jogador do Inter, o Porré, dentro da grande área e vê um cara e puxa ele para trás, todo mundo ia pedir pênalti, todo mundo ia reclamar. O árbitro, desta vez pelo VAR, sabe-se lá a interpretação, vamos ter que analisar o VAR, a gente vai falar, mas no mínimo, cara, a gente no mínimo precisa avaliar o seguinte, o Bernabé tá se colocando na cena do crime, que é o que eu sempre falo, o jogador tem que ser no mínimo inteligente. Velho, se tu chega na cena do crime, o cara tá lá, estatelado no chão e tu tá todo ensanguentado com uma faca na mão e a polícia chegou, o que tu vai pensar? Né? A chance de tu te incomodar é gigantesca, tu te colocou numa cena do crime. O Bernabé se colocou na cena de um crime. Ele foi lá e puxou o cara, o árbitro tá olhando na corrida e tal. Olha, eu tô até agora tentando entender a interpretação do VAR. Eu não falo isso por causa do Inter, eu sei que sempre vai ter aquele mala que vai dizer, velho, se é contra uns times aqui do Sul, a gente fala. E o Galo tá saindo agora daqui reclamando. É bom lembrar, porque depois é sempre contra nós aqui no Sul. Não, cara. A arbitragem tem interpretações terríveis de todos os lados. E essa é mais uma. Gente, agora é simples. Venceu o Vitória, todos os problemas estão acabados. Venceu, abriu 8 pontos da zona do rebaixamento, vai rumar para uma vaga sul-americana, até porque distensiona para a reta final. Empatou, segue ruim, o drama vai seguir, mas controlado. Agora, velho, se perder na quarta-feira, fica 2 pontinhos e o filme de terror tá prontíssimo para acontecer. Então, me parece que é uma final de Copa do Mundo. Por incrível que pareça, o Inter vai jogar a sua vida lá em Salvador contra o Vitória no meio de semana. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.